Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje nós, vamos continuar com o nosso banco de dados do jornal, porém o objetivo hoje é retomar alguns comandos que nós trabalhamos lá no início do segundo bimestre, mas que depois a gente acabou indo para outras teorias, como formas normais, ficamos bastante nessa parte conceitual de modelagem, que é a parte mais difícil. Agora vamos relembrar alguns comandos. Tá? Então, vamos focar aqui em update, delete, select. Vamos lembrar o alter table também, para quando a gente precisa fazer manutenção no banco de dados. Depois eu vou mostrar para vocês como que dá para extrair tabelas, por exemplo, aquela tabela ano, mês e dia, e colocar ela dentro de outro banco de dados que eu vá criar, e aproveitar os inserts já realizados nela. Então, vamos tentar resolver aqui alguns questionamentos. Pode ser que no decorrer do vídeo eu tenha mais alguma ideia, de questionamentos que nós possamos responder. E aí vai depender muito do que cada um de vocês inseriu aí no banco de dados. Então, vamos lá. Inicialmente, ativar o champ, certo? Depois de ativar o champ, nós vamos vir aqui no localhost, e abrir o nosso banco de dados. Então, até a aula passada, eu tinha falado para vocês fazerem os inserts, certo? Então, eu já fiz também aqui os inserts no meu. Então, nós já tínhamos, eu mostrei para vocês, eu fiz os inserts do ano de 1950 a 2020. Eu inseri algumas categorias. Então, eu tenho aqui esporte, entretenimento, política, educação, infraestrutura, saúde e violência. Inseri dias, meses, também. Inseri algumas turmas, então cadastrei aqui 6 turmas, que são as que são responsáveis por esse jornal. Cadastrei alguns redatores que pertencem a essas turmas e algumas notícias. No meu caso aqui, eu cadastrei 16 notícias, tá? Então, eu cadastrei algumas notícias atuais, mas tentei colocar algumas notícias antigas, por exemplo, dos anos 90, aqui dos anos 2000 também, porque eu vou colocar alguns questionamentos, relativos a isso no banco de dados, e aí é interessante que vocês façam a mesma coisa, ok? Então, vamos começar com a primeira solicitação aqui, ó. Esqueci de colocar o campo ano de entrada do redator, Então, por exemplo, esse redator, ele entrou no jornal, e aí eu vou colocar a data, o ano, na verdade não precisa ser a data, mas o ano dele de registro, porque vai ter alunos, por exemplo, que vão ficar nesse jornal durante 3 anos, que é o tempo que ele fica lá na ETEC. Aí depois ele vai sair, e não vai escrever mais notícias, mas vai ficar registrado lá o tempo, quando que ele entrou, quando que ele saiu, os anos que ele escreveu. Então, vamos supor que eu tivesse esquecido, de colocar esse campo. Acontece muito, em banco de dados, depois que a gente já está com ele pronto, com os inserts prontos, nós percebemos que esquecemos, de colocar o ano de entrada o ano de entrada não, Nós esquecemos que a gente esqueceu de colocar algum campo, e aí é possível fazer essa manutenção. Então, ó, aqui dentro, eu vou selecionar o jornal. Aqui a nossa manutenção vai ser na tabela redator, tá? Então, eu posso deixar ela selecionada aqui, vir no código SQL e fazer, o alter table. Então, qual que é a estrutura do alter table? Então, eu uso a palavra alter table, Qual tabela que eu quero alterar? A tabela redator. Então, alter table redator. O que eu quero fazer? Eu quero adicionar, eu quero remover ou eu quero alterar um dado? Eu posso fazer essas 3 coisas. Então, eu posso fazer um change column, eu posso fazer um add column, ou eu posso fazer um drop column. Então, eu tenho 3 opções que eu posso fazer dentro do alter table. Nesse caso aqui, a gente vai fazer um add. A gente vai adicionar uma coluna. Então, nós vamos fazer um add column. Então, qual coluna que eu vou adicionar? A coluna que está sendo solicitada aqui, ó. A coluna ano de entrada. Então, eu vou colocar lá ano de entrada, certo? Então, qual foi o ano que ele entrou
dentro dessa... Como que fala? O ano que ele entrou dentro do jornal. E aí eu tenho que colocar o tipo de campo. O ano de entrada ele vai ser do tipo int, tá? Então, o que eu posso colocar? Se ele é null ou not null, se ele é obrigatório ou não obrigatório, né? Então, eu vou colocar ele como not null, porque é obrigatório a inserção, né, do ano de entrada quando eu for cadastrar um redator. Então, basicamente é isso. Alter table, nome da tabela. O que eu vou fazer? Adicionar, excluir ou alterar o nome do campo e o tipo do campo. É como se, aqui é bem parecido na hora que eu vou criar, né, uma tabela. O int eu não coloco o tamanho dele, por padrão ele tem tamanho 11, tá? Ó, já inserimos aqui, já fizemos o alter table. Aí o que eu vou pedir para vocês fazerem? A captura, né, do comando. Então vocês podem fazer a captura assim e colando aqui para me enviar, mostrando que o comando foi feito, certo? Alguns vai gerar a tabela, eu vou pedir para vocês copiarem a tabela também para me enviar, que eu acho que fica até melhor, tá? Para enviar a tabela pronta na hora de começar os selects. Aí, beleza, eu inseri um campo aqui no redator, né, que foi o ano de entrada, então ele vem todo vazio. Agora, para eu inserir o ano de entrada desses redatores, eu tenho redator aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 redatores cadastrados. É óbvio que isso não vai ser feito aleatoriamente, né? Mas eu vou inserir um ano de entrada aqui para cada um, né? Na verdade, eu teria que ter um cadastro, registro do aluno, né? Quando foi feito, mas aí eu vou chutar aqui alguns valores. E aí eu não posso mais fazer isso com insert. Tá? A partir do momento que eu já tenho registros, né, dentro de um banco de dados, eu não tenho como inserir todos esses anos aqui por meio do insert. Então, agora ele só dá para fazer via update. Tá? Então, nós vamos fazer o update aqui para inserir esses dados. Então, ó, vou chamar aqui o comando update, né, na tabela redator. Então, vou apagar até aqui, ó, update, redator 7. 7 aqui é qual campo que eu vou setar. Qual campo que eu vou fazer o 7, que é o ano entrada. Tá? Então, eu vou fazer o 7 no ano de entrada. Tá? Então, 7 ano de entrada, o que eu vou colocar dentro desse ano de entrada? Aí vai ser aleatório. Eu sei que eu tenho redatores do 1 ao 9. Então, sei lá, eu vou colocar que esse daqui entrou no ano de 2018 no jornal. E aí eu tenho que colocar a condição, né? Onde o código do redator é igual a 1, por exemplo. Então, esse daqui é o primeiro redator. Tá? Então, eu vou colocando aqui. Aí, esse daqui é um aluno antigo da ITEC, vamos supor, ele entrou no ano de 1994. Então, o código do redator é 2. Esse aluno aqui, ele entrou no ano de 1999. 3. Esse aluno aqui entrou no ano de 2019. Então, 1, 2, 3, 4, acho que eu tenho 9 redatores, né? Aí eu vou colocando aqui o código de todos os redatores. Então, eu tenho até o redator 6. Bom, então aqui, ó, peraí, deixa eu só ver os anos aqui, 2020, redator 7, é só nós irmos inserindo aqui, né, os redatores, faltam mais 2 redatores, ó, redator 8 e o redator 9, aqui para nós inserirmos o nome, o ano, né, de entrada. Esse aqui eu vou colocar 2017, esse daqui eu vou colocar 2016, esse daqui eu vou colocar mais um que entrou no ano 2000, tá? Então, eu já tenho aqui o ano de entrada dos redatores no jornal
e aqui o código, né, de cada um que eu estou alterando. Então, dessa forma aqui que é feito, né, o update. Então, eu vou executar a operação, né, então, aqui, para enviar para mim esse update, vocês poderiam ter reportado a outra tela, que eu acho que era mais fácil, ou, né, não precisa mostrar todos, mas aqui vocês já mostram, né, que fizeram o update para mim, que foi esse passo, tá? Então, é só colar o update. Então, vamos lá, ó, e a partir desse momento, todos os redatores vão ter aqui um ano de entrada. Então, esse daqui só foi para a gente relembrar que quando eu faço um alter table, eu só posso inserir o campo aqui por meio do update, não mais do insert, porque toda vez que eu vou fazer o insert, ele cria de novo uma chave primária, todo insert, né? Então, eu não estou criando, porque eu vou usar as mesmas chaves que eu já tenho e só faltou inserir o ano de entrada. Então, não é possível fazer mais inserts, senão ele iria inserir outros redatores aqui. Tá? Então, fizemos aqui a primeira e a segunda, tá? E a segunda questão aqui do nosso exercício. Deixa eu deixar ela menor aqui, para ocupar uma página só, para ele não pular. Então, beleza, ó, fizemos a primeira, a segunda, e o terceiro exercício, ele tá falando assim, ó, faça um update em uma das categorias que você inseriu. Pode ser a categoria entretenimento, por exemplo, altere para variedades. Então, agora é como se eu fosse fazer só uma alteração. Então, eu quero fazer uma alteração numa categoria que eu inseri, e aí pediram para não colocar só entretenimento nessa categoria, eu vou trocar ela para variedades. Aí eu vou lá, né, venho aqui nas categorias, eu vou fazer um update aqui, ó, na categoria 2. Então, a minha categoria 2, ela não vai ser mais entretenimento, e eu já estou usando ela aqui nas notícias, ó. A categoria 2, ela já está sendo utilizada aqui, ó, nessa notícia. Não, peraí, aqui nessa notícia. Eu tenho uma notícia com a categoria 2 e duas notícias, ó, com a categoria 2. Então, aqui vai continuar. Então, por quê? Nós fizemos em cascata, então ele não vai ter problema em deixar a gente alterar esse nome de categoria, porque nós aplicamos a integridade referencial aqui no nosso banco de dados, tá? Vamos lá, então, ó, ao SQL. Vamos fazer um update, né, aqui na categoria, na verdade. Então, na categoria, nós vamos mudar a categoria 2. Então, ó, vamos aplicar o update. Então, update, categoria 7. Qual campo que eu quero setar? Então, eu quero setar o campo categoria. Então, categoria vai receber o item variedades agora, ó. Só que eu tenho uma condição. Qual é a minha condição? A minha condição é que ele faça isso só no código 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, onde o código da categoria é igual a 2. Então, a categoria 2 vai mudar para variedades. Aí, eu vou executar esse código. Ó. Ele vai mostrar que foi executada certinho essa operação. Ó, aqui de update. E quando nós voltarmos aqui, ó, em categoria, o 2 é variedades. Isso não vai impedir nada na minha notícia, tá? Então, eu continuo tendo as categorias 2 aqui, ó. Categoria 2 associada, né, a pesquisadores aqui que descobre aranhas e batiza ela com nomes de artistas de banda, né, aqui nesse caso. E eu tenho mais algumas categorias 2 aqui, ó, que ficou como variedade. Agora, quando eu passo o mouse aqui em cima, ó, escreve variedades, ó. Então, categoria variedades. Então, ele já alterou, tá? Então, já fizemos aqui a primeira parte, até, ó, então fizemos, né, relembramos o alter table, relembramos o update quando eu faço um alter table ADD, tá? Quando eu preciso inserir um campo, né, não consigo mais fazer insert com insert, né, eu preciso fazer com update, e fizemos mais um update sozinho aqui em algum momento que eu precisar alterar um campo, né, então eu mostrei para vocês já essa parte. Eu vou parar aqui até essa questão e aí a gente continua na próxima.